Salve Maria, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por todos os séculos dos séculos. Bom, hoje eu vim novamente da Divisão Santa Cruz, dessa vez para poder falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Eu vim falar sobre a origem secreta da maçonaria. E justamente por isso, por ser um tema um tanto quanto controverso, gostaria de pedir que vocês assistissem esse vídeo até o final para que tenham uma verdadeira compreensão sobre esse assunto. E eu gostaria também que vocês comentassem se vocês gostaram do vídeo assim que ele terminar, pois eu pensei fazer uma série de vídeos sobre a maçonaria, sendo esse a primeira parte. Mas para que isso ocorra, eu preciso do feedback de vocês e saber se vocês gostariam dessa série de vídeos. Então, peço encarecidamente que comentem nos comentários se vocês realmente gostariam de ter uma série de vídeos explicando sobre a maçonaria. Bom, para gravar esse vídeo, minha maior referência foi o livro do padre Antônio Miranda, O Segredo da Maçonaria, que depois de cerca de 100 anos foi republicado pela Índigo Editorial. E você pode comprar pelo link aqui na descrição e acompanhar as séries de publicações da Índigo. Neste livro, onde o autor passou 10 anos em estudo para poder fazer a composição deste livro, é abordado diversos assuntos do mais diversos envolvendo a maçonaria, sobre a influência da maçonaria no Brasil, sobre o que é a maçonaria, de onde ela veio, os seus planos, os seus fins, etc. Mas, neste vídeo, principalmente, eu irei me atentar sobre a origem da maçonaria, pois é uma coisa muito nebulosa. Você não consegue achar de forma certa ou concreta sobre as origens da maçonaria. Se você jogar no Google atualmente ou no YouTube, você vai ver diversos vídeos falando uma coisa diferente do outro. E você nunca vai ver de fato um vídeo explicando quais seriam as origens da maçonaria. Mas sempre vão perambulando sobre esses assuntos e não chegam a lugar nenhum de fato. Bom, e para salientar um pouco neste mar de ignorâncias, eu me aproveitei desta antiga obra que agora recentemente foi publicado para poder extrair um pouco do segundo capítulo do livro, onde ele trata especificamente sobre de onde veio a maçonaria. Muito se diz sobre as origens da maçonaria. Alguns maçons vão dizer que a maçonaria surgiu apenas como uma sociedade beneficente, com as instruções de Anderson em 1717, com meros fins para fazer caridade e fins filantrópicos, é claro. Alguns chegam a beirar até a blasfêmia em suas alegações, dizendo que a maçonaria foi fundada por Jesus Cristo ou por São João Batista. Mas qual de fato é a origem da maçonaria? Bom, Jesus Cristo e São João Batista é evidente que não é. Porém, a neblina que se cria em volta disso, o mistério todo sobre a origem da maçonaria, é proveniente de que esta questão, a origem da maçonaria, há várias opiniões. Muitas delas são colocadas simplesmente como armadilhas para poder confundir mesmo as pessoas, para que elas não saibam de fato a verdadeira origem da maçonaria. E fiquem cada vez mais confusa, pois é isso que a maçonaria faz, ela cria esse ar de mistério por volta dela. Mas para poder trazer uma resposta definitiva, uma conclusão e salientar de fato sobre esse assunto, eu irei utilizar a lista das várias opiniões sobre a origem da maçonaria que enumera Antônio Miranda no livro O Segredo da Maçonaria. E também farei uma breve dissertação sobre os motivos das alegações dessas origens da maçonaria. A primeira alegação da origem da maçonaria seria de que a maçonaria provém do gnosticismo, que ela vem dos gnósticos, e essa é a sua origem. Bom, para aqueles que não conhecem, o gnosticismo foi uma das primeiras heresias desde o início do cristianismo, que foi duramente combatida pelos primeiros cristãos, principalmente por Santo Irineu de Leão. Bom, o gnosticismo não é uma coisa facilmente de ser definida, pois houveram muitas correntes de pensamento gnósticos e muitos pensadores e filósofos gnósticos, tanto dos primeiros séculos, tanto quanto do revivamento desta heresia que surgiu durante os tempos e que nós também iremos abordar um pouco nesse vídeo. Bom, como o tema do vídeo não é gnosticismo, eu vou tratar apenas brevemente sobre este assunto, para que o vídeo não fique enorme. Mas bom, dentre os pensamentos, os heresiarcas, né, os filósofos gnósticos que nós tínhamos nos primeiros tempos, podemos destacar, por exemplo, Meandro, que batizava com o seu próprio nome, né, que te garantia que aqueles que fossem batizados em nome de Meandro seriam imortalizados. Tivemos Cerinto também, que dizia que o mundo ele não era uma obra de Deus, mas sim de uma potência distinta do poder supremo, ou seja, além de Deus teria uma força separada que seria a responsável por desenvolver esse mundo, a matéria que nós vivemos, né? Que muitos chamam de demiurgo. Além disso, ele também pregava que Cristo não havia de fato morrido, pregava o milenarismo, dizia que chegaria uma época
onde haveria uma paz completa na Terra, onde todos os prazeres eles seriam liberados, né? Haveria um reinado de 1000 anos da Nova Jerusalém Celeste, onde todos poderiam fazer o que quiser. Tivemos também um dos nomes com mais destaque no gnosticismo, que era o Valentim, que ele pregava o ódio a Jeová, né, o Deus ali, principalmente destacado no Antigo Testamento, e colocando ele como se fosse o opressor do Antigo Testamento, e Judas e os demais figuras castigadas do Antigo Testamento como se fossem, na realidade, heróis, né? Tivemos também o Carpócrates, que ele dizia que apenas a lei da natureza era reconhecida, né? A lei natural. E dentro dessa lei moral existiam dois princípios, que era o princípio da comunidade e o princípio da unidade de todas as coisas. E que caso as leis humanas elas fossem contrárias a essas leis naturais, elas seriam infrações culpáveis da ordem legítima. Ou seja, inclusive a propriedade do solo, de bens, etc., deveria acabar, por ela seria uma perversão da lei natural. Seria uma lei humana que estaria infringindo a lei natural. Bom, gostaria de traçar um pouco das afinidades que há entre o gnosticismo e a maçonaria, que faz com que muitas pessoas aleguem de que a origem da maçonaria seria do gnosticismo. Os gnósticos, eles diziam possuir a gnose. Gnose significa literalmente conhecimento, a ciência. Eles possuiriam a verdadeira ciência, a qual os católicos não teriam. Ora, não é essa mesma coisa que dizem os maçons? Dizem que eles possuem a verdadeira ciência, que o verdadeiro conhecimento seria somente alcançado dentro da maçonaria? O gnosticismo se fundamenta nos pilares, mesmo que contraditórios, do dualismo e do panteísmo, que serão brevemente abordados ao decorrer do vídeo, assim como a maçonaria, que oscila entre esses pensamentos panteístas e dualistas, os quais que nela, desde o primeiro grau, são representados pelas aquelas colunas Bos e Jaquim. A definição que nós temos de Jesus Cristo, a concepção de Jesus Cristo que nós temos no gnosticismo é muito similar com a maçonaria, pois muitos gnósticos eles simplesmente negavam a questão da encarnação de Jesus Cristo e colocavam ele simplesmente como se fosse um gênio ou um espírito inferior, alguma coisa do tipo. Na maçonaria a gente consegue ver coisa parecida, pois basta a gente ler algumas instruções maçônicas, como por exemplo a Ortodoxia Maçônica, na página 105, que a gente lê uma definição de Jesus como se a encarnação fosse apenas uma alegoria e não um fato, fazendo uma comparação simplesmente com a natureza, onde diz, entre aspas, um anjo enviado por Deus, o calor enviado pelo sol, fecundou a virgem a terra, e ela concebeu e deu à luz aos frutos e cereais. Essa negação da literalidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é uma característica predominante da maçonaria, assim como é predominante no gnosticismo e também em outras seitas, a qual nós também veremos aqui ao decorrer do vídeo. No início do vídeo, eu citei que muitos maçons diziam que Jesus Cristo seria o verdadeiro fundador da maçonaria, né? Assim como muitos maçons afirmam que quem criou os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade foi Jesus Cristo, e que a igreja ela teria corrompido a doutrina de Cristo e que somente a maçonaria ela deteria a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, pura, porque Jesus Cristo teria transmitido a doutrina dele através da maçonaria, da sociedade secreta e do esoterismo cristão, né? Assim como o gnosticismo nós vemos algo parecido, pois os gnósticos eles afirmavam que Jesus Cristo ele falava publicamente, ou seja, exotericamente, fora, né, para as pessoas, para as massas, ele dizia em parábolas. E para os apóstolos, para aqueles que eram mais íntimos deles, ele explicava a doutrina verdadeiramente, ela bem explicada literalmente, e essa doutrina ela seria passada através das sociedades esotéricas, sociedades secretas, né, do gnosticismo e por aí vai, né? O que é uma contradição, inclusive, para as próprias Sagradas Escrituras, pois Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é interrogado pelas autoridades romanas, ele diz claramente que não ensinou nada em segredo, né? Aí a gente já consegue ver um nível da contradição que tanto o gnosticismo quanto a maçonaria possui. A maçonaria, ela se empenha veementemente no estudo e na prática de artes ocultas, assim como os gnósticos faziam. A gente pode ver, por exemplo, em célebres nomes da maçonaria e seus chefes, como Cagliostro, né? Saint Martin, Mesmer, vários, eles eram mágicos, feiticeiros, curandeiros e que eram grandes nomes dentro da maçonaria. Então a maçonaria ela sempre recomendou essas práticas das ciências ocultas, esotéricas e esse tipo de coisa.
Dentre os gnósticos haviam sinais de identificação, assim como é conhecimento para todo mundo que os maçons têm a mesma coisa. O antinatalismo também é uma característica presente no gnosticismo. Pois pare para pensar, se os gnósticos eles imaginam que o mundo inteiro, tudo que nós vemos é uma prisão, algo fruto de mãos maléficas da entidade diabólica do demiurgo que aprisionou todos nós nessa matéria, então a própria procriação, a natalidade, o fato de você ter um filho, seria algo como se você estivesse aprisionando a própria criança na matéria. Então muitos dos gnósticos eles prezavam, né, para que houvessem os prazeres sexuais, as pessoas elas tivessem liberdade para realizar os seus prazeres carnais, mas que de forma alguma elas concebessem crianças, né? Pregavam a pura degeneração e a imoralidade, né? Isso convém também com o que eu havia falado antes sobre o que alguns gnósticos pregavam sobre a questão das leis naturais, né? Que é uma deliberação de todo tipo de degeneração possível. Isso é uma coisa que a gente pode ver também na maçonaria, esse fato dessa antinatalidade. Pois tem um ditado popular da maçonaria que é que a mulher ela deve morder a maçã e rejeitar a semente. Ou seja, ela deveria aproveitar os prazeres sexuais, mas rejeitar a procriação, né? Rejeitar o filho, a natalidade. Né? A esterilidade não é uma coisa simplesmente pregada, ensinada por emblemas na maçonaria, como também há certas seitas e há diversos relatos na história disso, de que a maçonaria, ela muitas vezes ela fez, praticou a esterilidade muitas vezes dentro da própria seita. Como eu falei no início do vídeo, principalmente pela teologia gnóstica do Valentim, os gnósticos eles acreditavam, muitos deles, que o Deus do Antigo Testamento ele seria na realidade um Deus mau, ou a própria entidade maléfica que aprisionou as pessoas no mundo material, esta grande prisão. E por isso eles tinham uma veneração em específico a todas as pessoas maléficas do Antigo Testamento, como Caim, que assassinou Abel, como Datã, Leron, os sodomitas, né? E diversas pessoas que foram castigadas por Deus por elas terem sido pessoas mais que fizeram realmente mal. E especialmente até Judas dentro eles colocam como uma pessoa de veneração, como se eles tivessem sido os gnósticos, que descobrindo a verdade maléfica de Deus, eles se revoltaram contra ele e seriam esses os verdadeiros gnósticos. E a gente encontra a mesma coisa na maçonaria, essa veneração, né? Como o próprio Rosa Cruz Renan, né, um dos maiores célebres maçons, dos grandes expoentes de destaque na maçonaria, que dizia literalmente que o Judas ele era uma vítima, né, caluniada, né, pelo rancoroso e ciumento João. Que não é só de Judas que a gente consegue ver o culto, né, de figuras assim, do mal dentro da maçonaria, né? A gente consegue ver de outras pessoas também. Que isso é uma coisa que é claramente bebida dos gnósticos. Para finalizar as relações da maçonaria com o gnosticismo pregava que no nosso corpo a gente não tinha que se envergonhar de absolutamente de nada. E que nas nossas ações também não existia nada de mal. Porque na realidade o conceito de mal seria uma coisa que não existia na natureza, mas simplesmente era uma mera invenção humana ou uma opinião humana. Um fato mais que cultural do que de fato que realmente existe. Ou seja, eles negavam a questão moral, eles eram simplesmente imorais. Assim como a gente vê muito na maçonaria, em qual eles dizem que a única moral seria a moral da natureza, né? E também em muitos graus da maçonaria, né, há rituais que são feitos assim, sem roupas, né, as pessoas desnudas, os rituais de ascensão da maçonaria. Então, eu irei concluir a primeira alegação da origem da maçonaria, que seria o gnosticismo, com uma frase do fundador da seita dos Illuminati da Baviera, que é o Weishaupt, onde ele diz: é pelo estudo dos antigos gnósticos e dos maniqueus que o adepto pode fazer grandes descobertas sobre a verdadeira maçonaria. Assim como o Catecismo do Rosa Cruz diz isso, que o significado da letra G que há no símbolo da maçonaria significa geometria, geração ou gnose. O maniqueísmo dito pelo Weishaupt será justamente a segunda origem, a segunda alegação da origem da maçonaria que nós iremos tratar. O maniqueísmo é uma heresia dos primeiros séculos, tal como o gnosticismo, que possui o seu nome oriundo do seu próprio heresiarca, chamado Manes, daí surge o nome maniqueísmo. Por muitos, o maniqueísmo é tratado como uma seita paragnóstica ou uma corrente do gnosticismo que se desenvolveu naquela época. E isso é uma coisa que nós podemos sim considerar,
pois há muitas similaridades entre o maniqueísmo e o gnosticismo. Então, assim como eu fiz com o gnosticismo, irei citar algumas similaridades, afinidades que nós conseguimos ver da maçonaria com o maniqueísmo. Primeiramente, o maniqueísmo ele se fundamenta em suas bases principais no panteísmo, uma crença em que tudo seria Deus. É um igualitarismo pesado, um igualitarismo radical, onde todos os homens, os animais, as plantas, todos seriam exatamente iguais. E que Deus, na realidade, ele está em tudo. Porém, ele se divide em dois, que seria o Deus bom e o Deus mau. Assim, a gente vê, né, na maçonaria esse mesmo princípio. O princípio do Deus tudo e o princípio do Deus dividido em dois, representado nas colunas Boz e Jacan, como eu falei na parte onde eu disse sobre as afinidades gnósticas da maçonaria. É interessante comentar sobre esta questão do panteísmo maçônico, que o próprio triângulo maçônico ele possui um significado de certa forma panteísta. Porque vejamos, o triângulo maçônico seria a representação de Deus para a maçonaria. Ora, aquele triângulo significa o infinito, o finito e as relações do finito e do infinito. Ou seja, tudo de certa forma seria Deus. Essa é a representação do Deus para os maçons, que é uma representação de certa forma panteísta, assim como é para os maniqueus ou para os gnósticos também, né? Além dessa questão das duas divindades, né? De um Deus dividido em dois, de um Deus dualista, né? Aí que surge o dualismo. Tanto que o maniqueísmo é uma forma, inclusive uma expressão popular, a gente tratar o dualismo, uma coisa dividida, como o próprio maniqueísmo, né? Como o maniqueu. O maniqueísmo ele concebia toda a magistratura como se ela fosse uma obra do Deus mau. Então eles negavam e eram contra a autoridade, a magistratura, assim como é a maçonaria. Todos conhecem o slogan da maçonaria, né, que foi bradado na Revolução Francesa, que foi uma obra maçônica, que é a destruição, né, o derribamento dos tronos e dos altares, da autoridade civil, secular, e da autoridade divina eclesiástica da igreja. Tal como o gnosticismo, o maniqueísmo também prega o antinatalismo. Ele nega por completo o casamento e se empenha em destruir a prole, assim como a maçonaria também, que já foi dito neste vídeo. A adoração ao sol era uma coisa extremamente presente no maniqueísmo, é uma coisa que pode ser claramente vista na maçonaria, visto que o sol ele é colocado diversas vezes como referência nas lojas, né? Em todo lugar, em abundância, você consegue ver uma representação do sol. E o Oriente, na maçonaria, é colocado como o ponto mais digno de ser, né? Tanto que o Rosa Cruz, Renan, ele afirmava, né, um dos mais célebres maçons, a qual eu já coloquei citações aqui no vídeo, ele diz que o culto ao sol é o único razoável. Tal como o gnosticismo também, o maniqueísmo nega a literalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como faz a maçonaria. E eu posso colocar outra citação aqui, onde a maçonaria coloca Jesus Cristo como se ele fosse simplesmente um símbolo ou um mito, né? Na ortodoxia maçônica, na página 282, nós podemos ler: os obreiros precisam de um ideal sublime simbolizado em uma pessoa histórica para produzir o efeito necessário. E nenhuma é mais apropriada do que o homem Jesus. Santo Agostinho, para quem não sabe, foi um dos santos que mais combateu os maniqueus na história. Porque antes da conversão de Santo Agostinho, ele chegou a fazer parte da seita do maniqueísmo. Porém, assim que ele se tornou um católico e um cristão de fato, ele rompeu com essa seita e a combateu veementemente, sendo os santos que mais bravamente combateu a seita dos maniqueus durante toda a história. Principalmente na sua obra A Carta ao Honorato, nós conseguimos ver que ele descreve as astúcias e as embustes das mais diversas que eram utilizadas pelos maniqueus para fazer uma cooptação dos intelectuais para a seita. Ora, não é a mesma coisa que nós conseguimos ver que a maçonaria faz, aplicando essas mesmas ciladas e as armadilhas para poder fazer uma cooptação dos intelectuais, colocando ela como uma seita do mistério e tudo mais? A imitação de práticas e cerimônias católicas era uma coisa realizada pelos maniqueus. Isso é uma coisa que é amplamente realizada pela maçonaria. Às vezes é feito de forma séria e outras vezes como escarro. O que mais existem são relatos de missas negras ou coisas do tipo, rituais satânicos imitando a Igreja Católica, cerimônias e rituais da Igreja Católica dentro da maçonaria. A gente pode ver isso notado em vários documentos históricos de diversas épocas.
Dentre as características do maniqueísmo, a gente consegue achar uma muito similar à maçonaria, que é muito conhecida, que são os juramentos que eram realizados para esconder segredos. Isso eu não preciso explicar sobre a sua similaridade da maçonaria, pois é um fato comum de que para você entrar na maçonaria e poder subir os graus e desvendar esse conhecimento, essa gnose, esse segredo maçônico, é necessário que você faça juramentos para você poder ir desbloqueando esses graus. A forma de organização do maniqueísmo também é muito parecida com a forma de organização da maçonaria. O maniqueísmo era dividido principalmente em 3 graus, onde se destacavam o crente, os eleitos e os perfeitos. A maçonaria ela também é dividida em 3 graus fundamentais, e muitos maçons também carregam esse nome de eleitos, seja os grandes eleitos, os eleitos dos nobres, os eleitos de 15, os eleitos de Pereguan, entre vários mestres perfeitos, por aí vai. Além disso, irei agora destacar o mais nefasto de todos os ideais dos maniqueus, em que infelizmente muito se faz presente na sociedade moderna. Manes defendia que todas as religiões elas deveriam ser louvadas, porque no fundo todas estariam de acordo e adorariam o mesmo Deus. E a única coisa que variaria entre as diferentes religiões seriam a forma que elas utilizam para chegar até Deus. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém falando uma coisa do tipo. Bom, para quem não sabe, esse é o mesmo ecumenismo que é pregado na maçonaria. A maçonaria ela se alinha a todas as religiões que sejam contra a religião católica. Bom, vou citar uma própria citação maçônica aqui. Eu simpatizo com todas as religiões, com todas as crenças que combatem Roma. Todas estão em nossas fileiras. Por isso que, no fundo, sua existência é inconciliável com a nossa, com a dominação de Roma. Creio que, devido à importância desse assunto, seja extremamente necessário citar mais fontes maçônicas que reafirmam esse ideal da maçonaria de colocar todas as religiões em par de igualdade. Bom, temos a enciclopédia maçônica aqui, chamada Biblioteca Maçônica. No 6º tomo, da página 294, consegui tirar um excerto, onde é dito: este pretendido ídolo é a imagem do Pai eterno dos gnósticos e dos cristãos, do Brahma indiano, do Fita egípcio. Na página 307 também conseguimos ver: Júpiter corresponde a Deus, como os filósofos e os cristãos o concebem. É o mesmo Jal dos celtas, o Jeová dos hebreus. Nestas citações, eu não vejo como possa ficar mais claro que esse ideal é puramente um fruto da maçonaria, de colocar todas as religiões em par de igualdade e somente uma religião como inimiga, a religião católica, a religião de Roma. Para finalizar essa minha dissertação das características que denotam a similaridade e a afinidade da seita da maçonaria com a seita dos maniqueus, irei citar simplesmente o fato de que o heresiarca do maniqueísmo, Manes, ele foi adotado por uma viúva. E justamente por isso, as fileiras dos seus discípulos, os maniqueus, eles usavam jargões, como chamar a si mesmo e serem reconhecidos por filhos da viúva. Ou, quando acontecesse algum perigo, gritar: valham-nos, filhos da viúva. E é exatamente os mesmos jargões utilizados pela maçonaria. É fato que o símbolo filhos da viúva, utilizado pela maçonaria, possui diversos significados, pois na maçonaria tudo é assim, possui muitos significados dependendo do grau em que você vai subindo e a gnose que você vai liberando dentro da maçonaria. Porém, é claro que esses jargões, a sua origem, provém do maniqueísmo, e um desses significados, de fato, é o significado das origens da seita serem embebidas pelo maniqueísmo. Embora o padre Antônio Miranda não cite especificamente a seita dos albigenses no livro O Segredo da Maçonaria como uma das prováveis origens da maçonaria, eu creio que seja um pouco interessante citar, mesmo que brevemente, a seita dos albigenses para poder corroborar para a elucidação das últimas 2 seitas que eu acabei citando, a do maniqueísmo e a do gnosticismo. A seita dos albigenses foi uma seita que surgiu na cidade de Albi, no Baixo Languedoc, que era onde a população se chamava de albigenses. Essa seita, ela buscava voltar, retrazer, reestruturar o maniqueísmo e o gnosticismo. Por isso, ela acabou incorporando muitas coisas dos dois, assim como a maçonaria acabou incorporando. Vendo que as duas têm a mesma origem, creio que seja importante falar um pouco sobre os albigenses, Bom, os albigenses eles negavam a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em especial, eles pregavam que existia 2 Jesus Cristos. Um Jesus Cristo do mal, que seria o Jesus Cristo que veio na Terra para poder enganar as pessoas,
e um Jesus bom, que ficaria só no céu. Bom, nós sabemos já, como já foi dito nesse vídeo, que a maçonaria ela tem muito da questão do dualismo, entendeu? Como das colunas de Oz e Jacan, que eu já falei aqui no vídeo algumas vezes. Bom, principalmente a negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que nós podemos ler nos próprios escritos maçônicos. Bom, assim como da outra vez eu citei a biblioteca maçônica, citarei de novo, porém dessa vez citarei do tomo 1 da página 3ª, onde é dito: a alegoria do sol personalizada era mais usada dos mistérios entre os romanos, gregos, índios, judeus e cristãos. A morte de Adonis era chorada pelos sacerdotisas, assim como os cristãos choraram a morte do deus Luz. Os maçons choram também a morte de Irã, que tem uma analogia manifesta com todos os heróis da antiguidade. Os cristãos adoram esta alegoria de Jesus, como os maçons adoram a de Irã. Entendeu? Nessa citação é fácil, dá para poder compreender de que o Jesus para o maçom é uma alegoria e não de fato é o Deus encarnado que veio para poder trazer a revelação, a verdadeira doutrina divina, né? Mas é apenas uma alegoria, né? Como eu já citei em outras citações da maçonaria, colocando Jesus dessa mesma forma, como um símbolo, como um mito, uma coisa para poder inspirar as pessoas, entendeu? Como uma fantasia, de certa forma. Até a própria historicidade de Jesus Cristo é negada pelos maçons. Tal como os gnósticos, bebendo da teologia valentiniana, os albigenses diziam que o Deus do Antigo Testamento ele era do mal, né? E eles advogavam pelos cidadãos de Sodoma, colocando eles como vítimas, assim como a maçonaria também faz, já foi dito nesse vídeo, onde todas as figuras do Antigo Testamento que se voltaram contra Deus, parece que os maçons eles vão de prontidão lá defender e advogar ao lado delas, né? Um dos contemporâneos da eclosão da heresia dos albigenses foi Pedro Venerável Abate de Cluny, e ele, relatando sobre um pouco das cerimônias e dos ritos que eram feitos aos albigenses, ele relata vários cerimoniais sacrílegos e blasfemos, onde zombavam da própria Igreja Católica e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, todos sabem que sexta-feira, principalmente na Sexta-feira Santa, os católicos eles não comem carne em respeito ao Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, pois foi o dia da paixão, o dia do que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, né? E os albigenses, na Sexta-feira Santa, eles se juntavam, pegavam vários crucifixos de madeira, faziam uma pilha de fogo, incendiavam diversos crucifixos, e sobre o fogo da chama que saía daquela fogueira de crucifixos, eles assavam carne e faziam uma cumilança de carne em desrespeito e em escárnio à Igreja Católica, né? E é uma tradição maçônica, né? Não são todos os ritos, né? Mas principalmente no rito escocês também é realizado, que é uma tradição maçônica onde você come carne na Sexta-feira Santa. Embora alguns maçons eles dizem que isso seja feito em respeito ao Nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos evidentemente que é um desrespeito, chega a ser até uma coisa blasfema, assim, de certa forma, nessa crítica. Uma das características da seita dos albigenses era o ódio veemente que eles tinham contra a Igreja Católica e toda a autoridade civil, autoridade secular, né, instituição. Eles pregavam, de certa forma, uma falsa independência do homem. A partir do momento que eles diziam que toda forma de autoridade e que a própria Igreja Católica, elas corroboravam para a escravidão do ser humano e para deixar eles presos cada vez mais. E para pregar os ideais da liberdade, da igualdade e fraternidade, a seita dos albigenses pregava a destruição completa da Igreja Católica, de toda a autoridade, para que assim o homem de fato fosse livre, né? Coisa que nós vemos de forma similar na maçonaria, que é uma seita antropocêntrica, ela tem um homem como centro dela, né? Porque ela cultua o homem como se fosse realmente um deus, porque afinal Deus é tudo, é o panteísmo maçônico. E ela odeia veemente a Igreja Católica, e eu não preciso nem citar qualquer exemplo para poder dizer uma coisa dessa, porque é conhecido, publicamente conhecido, que o ditado mais famoso da maçonaria é justamente a destruição dos altares, derribação dos altares e dos tronos, né? Ou seja, a destruição, a maçonaria prega em seus ideais a destruição tanto da igreja, do altar, né, dos poderes eclesiásticos, do Papa, né, de Roma, tanto quanto a autoridade, né, civil, o trono, a autoridade secular, os reinos, as monarquias católicas, né, para que assim pudesse se estabelecer o reinado maçônico, que seria a independência do homem, né, quando depois a religião e o Estado eles fossem de fato todos destruídos, né, toda a autoridade e a religião católica, a religião de Roma, né. Creio que não seja necessário citar um exemplo de alguma citação maçônica disso,
mas só a fim de mais elucidação eu irei citar uma pequena citação do Jornal do Comércio, que era um jornal que era publicado no Brasil. Essa edição aqui é de um periódico de 1872, um jornal maçônico, onde os maçons dizem, no dia 18 de abril de 1872 é dito: o cristianismo degenerou-se no romanismo. A religião católica é a seita do crucificado, alterada e pregada pelos pontífices infalíveis. E no dia 16 de abril também é dito: os bispos são os arautos do fetichismo cristão. Ora, tem centenas ou até milhares de citações da maçonaria pregando puro ódio contra a Igreja Católica, mas por amor à brevidade eu irei citar somente essa, né? Onde também demonstra, inclusive, aquilo que eu falei no início do vídeo, né, quando eu estava mostrando a afinidade da seita da maçonaria com a seita dos gnósticos, onde a maçonaria ela diz possuir o verdadeiro cristianismo, né? Possuir a verdadeira doutrina que foi pervertida pelos católicos e tudo mais. Nesse Jornal do Comércio aqui, não vou citar tudo, mas há diversas citações deles aqui onde eles dizem isso, que o Jesus Cristo ele era iniciado na maçonaria hebraica e coisas do tipo, e a maçonaria hebraica foi preservada através da maçonaria e a verdadeira doutrina cristã está reunida dentro da maçonaria, que isso é uma bobajada, uma coisa ridícula que não vale nem a pena citar isso. Bom, a quinta alegação da origem da Ordem dos Templários, de acordo com o padre Antônio Miranda no livro O Segredo da Maçonaria, é que a maçonaria tiraria as suas mais profundas raízes na Ordem dos Templários, que, supressa pelo Papa Clemente V e pelo Felipe o Belo, jurou eterno ódio à Igreja Católica e à monarquia. Bom, para analisarmos se essa alegação de origem da maçonaria tem algum respaldo na realidade, vamos ver um pouco sobre a história da Ordem do Templo. A Ordem do Templo, originalmente, ela era uma ordem feita para proteger o Santo Sepulcro, onde Nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado, e proteger os peregrinos cristãos que para lá iam em Jerusalém, cultuar os lugares sagrados, né, prestar uma veneração. Né? Foi então, eles carregam esse nome de Ordem do Templo, porque o rei de Jerusalém ele deu uma casa a esse pequeno grupo de homens que protegiam o Santo Sepulcro, onde nessa casa havia uma suspeita de que ela teria sido construída em tempos remotos junto do antigo Templo de Salomão. Foi justamente daí que saiu o nome da Ordem do Templo, da Ordem do Templo de Salomão, ou Ordem dos Templários, né? Então, foi que a Ordem dos Templos e seus membros, devido à devoção grande que eles tinham, por eles serem tão católicos, eles eram católicos fervorosos, muito devotos, e a pobreza que eles viviam, a caridade cristã que era presente nessa ordem, a bondade delas, fez com que muitos outros reis e nobres se afeiçoassem por essa ordem, inclusive o próprio Felipe o Belo, rei da França, onde posso extrair uma citação dele, onde ele diz: a generosa liberalidade praticada pela Ordem dos Templários, a coragem de seus membros na perigosa defesa da Terra Santa, seus atos de devoção e de misericórdia, induzem-nos a derramar a nossa real munificência sobre a ordem e sobre os cavaleiros em qualquer lugar de nosso reino em que se encontrem, e a distinguir por um favor especial esta corporação que estimamos sinceramente. Os templários, eles eram verdadeiramente curtidos, né? As pessoas, os reis, os nobres, eles tinham uma verdadeira admiração, admiravam os templários, e por isso eles foram agraciados com muitos presentes e privilégios das cortes, o que fez com que futuramente pessoas e nobres que buscando privilégios, encantadas com a ordem dos templários, ousassem entrar na ordem não sendo virtuosos e repletos de vícios, simplesmente com interesses materiais em querer gozar dos benefícios que era você ser um cavaleiro templário naquela época. E foi aí que começou um grande processo de corrupção dentro da Ordem dos Templários. Os templários, que outrora eram conhecidos pela sua devoção, pelo seu fervor cristão, eles passaram a ser corrompidos por esses nobres viciosos que entravam na ordem, que agiam simplesmente por interesses materiais, até chegar a um ponto de entrar guerras contra os próprios cristãos e perturbar a paz em diversos lugares, como em Palestina, Chipre, Antioquia, Tárcia, Grécia, etc. Até contra o Santo Sepulcro eles chegaram a lançar flechas contra. Roubaram igrejas e depois se aliaram com os muçulmanos e com os judeus contra os próprios cristãos em defesa de interesses puramente materiais. Isso aconteceu principalmente também com a introdução de heresias que foram entrando junto da Ordem dos Templários, pois muitos daqueles nobres viciosos que estavam ali gozando dos benefícios
dos templários, eles entravam em contato com os esoterismos islâmicos ou com a cabala judaica dos judeus e acabavam incorporando certos ideais, ideais realmente heréticos dentro dessa ordem, né? Inclusive, com o passar do tempo, essa corrupção foi se agravando a ponto de a iniciação dos templários, ela era uma iniciação blasfema, né? Imitando solenidades antigas, né, com diversos simbolismos, fazendo a transição do estado selvagem para a civilização templária, a figuração do morte do homem do pecado para o homem da virtude templária, né? Onde aquele que fosse iniciado na ordem dos templários deveria blasfemar, escarrar na cruz e renegar a fé. Para você ver o nível que chegou essa corrupção dos templários. Dentro disso, essa integração de heresias que viviam ali em Jerusalém, né, tanto dos judeus quanto dos muçulmanos, dentro dessa integração, vemos que os templários eles chegaram a ponto de defender que fosse estabelecido uma república universal, um domínio universal e que fosse estabelecida uma ordem mundial controlada pelos templários. Mais para frente, nós vamos ver que isso aí, evidentemente, foi uma concepção judaica que foi entrando, uma concepção cabalista judaica que foi entrando nos templários, essa heresia nos templários, através dos contatos que os templários tiveram com os judeus talmúdicos, né? É muito importante deixar claro também que a Ordem do Templo, a Ordem dos Templários, ela continuou após ser suprimida pelo Papa Clemente V, né, com auxílio do rei da França, o Felipe o Belo, em Portugal. Portugal, o rei de Portugal, né, ele conseguiu a aprovação papal para poder continuar a Ordem do Templo, só que restaurada com o nome de Ordem de Cristo. E todas as propriedades templárias e as aquisições dos templários foram cedidas a Portugal, entenderam? E essa faceta da Ordem do Templo que foi suprimida, esses templários corrompidos, eles que de nada têm a ver originalmente com a Ordem dos Templários ou com a Ordem de Cristo. Porque a Ordem do Templo, né, originalmente a Ordem de Cristo, foram extremamente católicas, extremamente devotas e lutaram pela cristandade e pelo papado. Né? Já essa corrupção foi feita por pessoas infiltradas na Ordem do Templo que perverteram-na e criaram uma seita sectária da Ordem do Templo, né, que foi, consequentemente, suprimida pelo Papa Clemente V. E essa seita, sim, não a Ordem dos Templários originalmente, né, a Ordem de Cristo, tem similaridades e afinidades muito grandes para com a maçonaria. E é isso que nós iremos abordar aqui. Como eu já citei sobre a iniciação blasfema que ocorreu nos Templários, né, onde era negada a divindade de Jesus Cristo, eu também nem preciso citar a similaridade que isso tem com a maçonaria, pois a questão da maçonaria negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo eu já falei muitas vezes aqui neste vídeo, durante ele. E a negação dos mistérios da redenção e tudo mais. E também é mister que na maçonaria se deve fazer uma iniciação, pois se trata de uma sociedade esotérica, uma sociedade secreta, né? E dentro dessas iniciações, os juramentos que se fazem para você subir de grau, há certos juramentos sim que eles possuem um caráter blasfemo. Mas eu pretendo fazer outro vídeo sobre os graus da maçonaria, então acho melhor não elaborar muito sobre esse assunto, pelo menos aqui nesse vídeo também, para ele não ficar imenso. Tanto nas iniciações também, quanto nos rituais dos templários, também haviam grandes blasfêmias e profanações das imagens sacras, onde eles escarravam nos crucifixos, como eu já havia dito. E é coisa que a gente também pode ver na maçonaria, né? Principalmente no grau escocês de Santo André, onde eles usam um sinal de horror contra a cruz, né? As cerimônias de recepção da Rosa Cruz também, onde tem vários ultrajes contra os crucifixos e blasfêmias, assim, sacrilégios, né? Aqui vemos uma característica muito interessante, né, nos templários, na seita pervertida dos templários, né, que é a laicalização, né, aquela concepção de equiparar o leigo ao sacerdote, né. Dentro da seita corrompida dos templários, o leigo ele era permitido perdoar os pecados das outras pessoas. Ou seja, eles tinham um descaso, um desrespeito muito grande com a hierarquia, a autoridade, principalmente a do sacerdote católico. Eles queriam equiparar o leigo ao sacerdócio. E isso que nós vemos também claramente na maçonaria, entendeu? Principalmente com o grau do sacerdócio da natureza, que é um grau que existe em quase todos os ritos da maçonaria, que a finalidade dele é justamente ensinar que os sacerdotes da religião
eles não têm autoridade nenhuma a mais que os leigos, né? Tanto que há diversas citações da maçonaria onde elas tratam os sacerdotes católicos como uma coisa assim análoga ao cristianismo original, e que originalmente o cristianismo ele não tinha sacerdotes, né? Existem várias citações da maçonaria falando sobre isso. Devido à importância enorme desse assunto, pois toda hora vemos a sociedade dizer sobre a laicalização, falar contra os sacerdotes, pregar uma protestantização da Igreja Católica, para abolindo assim, pelo menos diminuindo o poder e a autoridade dos sacerdotes católicos, acho importante elucidar mais com a citação do livro A Maçonaria em Oposição à Igreja e ao Estado, escrito pelo bispo do Pará, Dom Macedo Costa, que após publicá-lo foi preso pelo Império do Brasil, e o seu livro Proibida Circulação. Nele, parafraseando a biblioteca maçônica, mais especificamente no primeiro tomo, citando a página 123, cita o livro Ritual da Maçonaria, onde diz: neste livro da maçonaria, se diz que quando Constantino abraçou os mistérios do cristianismo, no quarto século, já a doutrina primitiva de Cristo estava adulterada pelo sacerdócio. Os maçons, eles têm um ódio veemente sobre toda a autoridade, principalmente a autoridade eclesiástica. Por isso que nós vemos tantas críticas aos papas, aos sacerdotes, aos bispos. Esse livro aqui está rodeado de citações maçônicas e documentos maçônicos que atestam esse ódio ferrenho que eles têm contra todo tipo de autoridade, principalmente as autoridades católicas. Bom, isso é claramente, né, podemos ver que isso é uma coisa, uma similaridade que nós vemos com os templários, pois os templários eles também pregavam essa laicalização, pregavam que não deveria haver diferença entre o sacerdote e o leigo. A imoralidade também era uma coisa que reinava dentre os templários corrompidos, pois para eles era inclusive ilícito a sodomia. Inclusive, isso é uma coisa que nós podemos ver sendo justificado no maçonismo, pois para os maçônicos, sendo o homem um deus vivo, tudo que lhe dá prazer ou lhe presta serviço é algo bom. Então, logo, a sodomia também poderia ser lícita, visto por uma ótica moral maçônica. Os templários, eles eram adeptos de fazer reuniões secretas e de transmitir segredos através de juramentos, assim como a maçonaria faz. E para que ocorresse uma proteção e para resguardar o segredo dentro dessas reuniões, eles colocavam certos guardas de vigias a essas reuniões. E na maçonaria, eles fazem a mesma coisa, colocando vigilantes para poder vigiar essas reuniões secretas. E se há algumas pessoas observando essa reunião ou quebrando esse segredo, eles utilizam as mesmas expressões que os templários usavam, que era chove, a goteira, quando há alguém observando. E se não há ninguém observando, eles dizem, o templo está coberto. No templarismo corrompido, também podemos ver a idolatria. Há relatos de que os templários adoravam um gato que passava no meio das reuniões deles, além de um ídolo de cabeça de 3 faces, dentre outros que eles utilizavam. Isso nós também podemos ver na maçonaria, pois eles idolatram a própria criatura, o sol, o homem, o deus razão, dentre outros ídolos. Os templários também eles eram adeptos do mesmo princípio da maçonaria, onde todos os meios deveriam ser utilizados por si ou pela ordem, ou seja, o princípio dos fins justificam o meio. Para finalizar, não darei muita continuidade nesse assunto, tanto por ele ser um pouco polêmico, tanto por ele ser complexo, que é a noção da República Universal que os templários pregavam. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo veemente que vocês comprem o livro O Segredo da Maçonaria, onde o link está na descrição, onde tem praticamente um capítulo inteiro somente falando sobre o ideal da República Universal que os maçons têm. Bom, somente para não deixar passar em branco sobre essa questão que é de suma importância, citarei uma citação maçônica do Boletim Maçônico de dezembro de 1882, da página 229, que eu retirei do livro O Segredo da Maçonaria. A preocupação da maçonaria foi sempre na ordem política a República Universal, como na ordem filosófica o triunfo do livre pensamento. O padre Antônio Miranda, no livro O Segredo da Maçonaria, cita também como uma das suas possíveis origens a Cabala judaica, que é organizado nos primeiros séculos para estabelecer o domínio universal dos judeus, valendo-se por influência econômica e política em cada país dos próprios nacionais. Bom, antes de dar continuidade nesse assunto, eu acho que seja importante deixar claro que isso que eu estou fazendo não é uma alegação de nada, não estou dizendo que
coisa alguma aqui, eu estou apenas lendo o livro do padre Antônio Miranda e fazendo umas considerações em cima. É uma análise histórica da origem da maçonaria. Bom, também não estou falando agora, não irei falar contra os judeus no tocante racial, não estou sendo racista ou antissemita aqui. Eu apenas farei uma análise histórica das influências que a religião judaica teve na construção dessa sociedade secreta da maçonaria. Bom, prosseguindo. É extremamente importante a gente salientar que o judaísmo que eu irei abordar agora e que o padre Antônio Miranda está falando no livro Segredo da Maçonaria, como uma das prováveis origens da maçonaria, não se trata de forma alguma do judaísmo que era evidente ali, que era retratado no Antigo Testamento, e o judaísmo ao qual nosso Senhor Jesus Cristo observou a lei. São coisas completamente distintas e opostas. Deus estabeleceu com o povo de Israel uma aliança, né, como se fosse um casamento, assim, para poder prepará-lo para a vinda do Messias, onde ele transmitindo uma lei, eles poderiam adorar, né, agradar a Deus, mesmo enquanto o Messias ainda não veio, né? E seria transmitidos ali através dessa lei, né? Nessa aliança seria transmitidos sinais para que os judeus eles pudessem, né, os hebreus antigos, né, do Antigo Testamento, eles pudessem reconhecer o Messias assim que eles chegassem. Porém, quando esse povo ele traiu a Deus, mesmo recebendo a revelação divina, né, recebendo a lei para eles poderem cultuar o verdadeiro Deus e sabendo que viria o Messias, né, para poder salvá-los da queda do pecado, eles se prostraram a adorar ídolos, a adorar falsos deuses e assassinaram seus profetas. Então, Deus se fez homem, se encarnou, habitou entre nós, né, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez homem e morreu pela mão do próprio povo judeu, a qual disse, né, que caia sobre nós o sangue deste homem, né, que incorreu, que pediu, né, se amaldiçoou, dizendo que caísse o sangue de Jesus Cristo sobre eles, né. Assim como eles assassinaram seus profetas, eles assassinaram nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que morre nosso Senhor Jesus Cristo, rompe-se a aliança, rasgou-se o véu do templo. A aliança que foi estabelecida com o povo judeu acabou, pois Deus havia morrido, e o casamento ele acaba com a morte de um dos cônjuges. Então, dali, nasce a igreja, nasce a nova aliança pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como dizia o São Papa Leão Magno, quando fura a lança o lado de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu lado sacrossanto, ali rompe-se a antiga aliança e cessa-se o judaísmo. E essa lei, que antigamente agradava a Deus, tornaria-se mortífera. E é exatamente neste momento, quando nosso Senhor Jesus Cristo morre, que acaba-se, quando há a plenitude da revelação, como Pentecostes, a igreja se desenvolve, acabou por completo o judaísmo. Bom, o hebraísmo, né, do Antigo Testamento, que nós temos ali como religião transmitida por Deus. Rompeu-se, acabou-se. E surgiu o judaísmo que nós temos hoje em dia, né? Porque se rompeu, o que é esses judeus que nós temos hoje em dia? Esses judeus que nós temos hoje em dia de nada tem a ver com a religião da Bíblia, ali que está descrito no Antigo Testamento. Mas é um outro judaísmo, um judaísmo apóstata. Um judaísmo, uma religião que se consiste simplesmente no ódio contra nosso Senhor Jesus Cristo. A negação de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. A negação de que Cristo é o Messias. É uma religião de um judaísmo perverso, de pessoas apegadas à antiga lei, e que, com os seus olhos cobertos e com as suas vendas, com a venda nos seus olhos, não conseguem compreender a plenitude da revelação divina e perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, é Deus. E é esse o judaísmo talmúdico-judaico, que a maçonaria ela possui afinidade e tem uma parcela de culpa ali nas suas origens, né, nesse judaísmo. Então, para vocês verem que eu não estou falando uma questão de conspiração, uma doideira antissemita, eu vou citar próprias citações de rabinos. Vou citar aqui a citação do rabino Singer, onde ele diz: os que supõem conhecer a nossa religião através da Bíblia estão enganados. E assim, como fala Monsignor Meslin, o código, né, o seu código, o código do judaísmo, é o Talmud, que, como observa Sherini, só serve para lhe perder o bom senso em nome do Eterno. O Talmud, ele é uma coletânea de livros a qual os judeus têm como livro sagrado. Talmud literalmente significa doutrina. É a doutrina judaica que está contida nessa enciclopédia, nessa série de livros. E nessa série de livros se deriva duas versões do Talmud, né? Que o Talmud seria a doutrina
dos judeus, a doutrina do judaísmo moderno, do judaísmo perverso, do judaísmo apóstata, que se divide em dois, a edição de Jerusalém e a edição de Babilônia. A edição do Talmud babilônico ela foi feita para poder corrigir, de certa forma, a edição de Jerusalém. Talmud, né, que já está entendido, que é o que o judaísmo se baseia. O código do judaísmo moderno é o Talmud, é a enciclopédia, a coletânea de livros da tradição judaica, oral, rabínica, que traz a verdadeira interpretação para as escrituras. Né? Esse é o código dos judeus, é nisso que o judaísmo se baseia, no Talmud. Aqui darei também a citação do ex-rabino Midrash, né? Onde ele diz: nós que diante muito tempo ensinamos o Talmud e explicamos a sua doutrina, falamos com imparcialidade e conhecimento de sua causa que o Talmud é um termo rabínico-judaico que significa doutrina. É o código completo, civil e religioso da sinagoga, que explica a lei de Moisés conforme a tradição verbal. Então, eu não estou falando o que eu acho, o que eu penso sobre os judeus, não estou falando coisas da minha cabeça, eu estou citando aqui. É o que os próprios rabinos, é o que os próprios judeus eles falam do próprio Talmud. E sobre a influência que este judaísmo tem na maçonaria, é uma coisa que não é simplesmente dita pelos autores carrascos, católicos, ultramontanos, mas os próprios judeus afirmam isso. Nós temos, além do Talmud, também temos como influência no judaísmo a própria Cábala, né? A Cabala, que significa literalmente tradição, né? Que seria a tradição judaica, onde tem toda uma mística por volta, onde ela interpreta que os fenômenos naturais ele provém de espíritos bons e maus, e tudo que acontece no mundo seria uma ação desses espíritos e que você poderia vencer com a invocação de nomes dos espíritos bons, nomes secretos, incógnitos, você poderia vencer os espíritos maus. E é justamente daí que surgem as superstições das palavras eficazes, dos talismãs maçônicos e tudo mais. Tanto que o Gustavo Barroso, né, célebre autor brasileiro conhecido nos estudos sobre esses assuntos, ele tem um livro onde ele traduziu, né, de um bispo católico, se eu não me engano, Bertrand, que é sobre a maçonaria seita judaica, que é o nome dele. Ele fala sobre as relações judaico-cabalistas dentro da maçonaria. Mas, bom, cessando em citar autores católicos, né, que falam sobre esse assunto, né, podemos citar também o próprio Eliphas Levi, né, que foi um grande satanista, um ex-diácono, né, um ex-padre apóstata, que largou a religião católica e se tornou um satanista, confesso, um cabalista, um judeu, né? E ele dizia assim: os ritos religiosos de todos os Illuminatis são retirados da Cabala e que todas as associações maçônicas lhe devem seus segredos e seus símbolos. É justamente por isso que as pessoas geralmente dizem que a maçonaria tem como a sua alma a Cabala. Justamente, podemos citar a citação de M. Bidergen, onde ele diz que a maçonaria é para os israelitas um instrumento de ação e combate, de que se servem secretamente os judeus, tão notáveis pelo seu instinto de dominação, por sua ciência inata de governo, para atraírem os homens que não pertencem à sua raça, mas se comprometem a auxiliá-la nas suas obras, a colaborar com eles na instauração do reino israelita em todo o mundo. Essa citação, reino israelita em todo o mundo, lhe lembrou alguma coisa? A República Universal, a qual falavam os templários, a República Global Universal que falavam os maçons, não lhe lembra? É interessante saber disso, pois os templários corruptos eles tinham muito contato com os judeus cabalistas. E a maçonaria, por outro lado, provém também da cabala judaica, dos judeus cabalistas. Não é interessante toda essa ligação que possui todas essas seitas? Bom, vamos entender um pouco sobre essa questão do Estado israelita mundial. O messianismo judaico que nós temos atualmente, né, do judaísmo moderno, eles fazem uma interpretação materialista, material, do Messias que nós temos profetizado, porque nós sabemos que o verdadeiro Messias é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande rei que há de vir julgar os vivos e os mortos, e que reina para sempre. Porém, os judeus, os fariseus, os judeus modernos, os judeus perversos, não contentes em ter um rei
que se humilhou a ponto de de se subjeitar a ser vestido com uma coroa de espinhos e com um véu vermelho, satirizado pelo próprio povo a qual ele deu a sua vida, pelo tanto amor, eles buscavam um rei terrestre dominador de todas as nações, que dominasse o mundo inteiro para colocar o judeu como senhor supremo de todo o universo. Esse é o básico do messianismo judaico, é a concepção, a interpretação materialista das profecias das Sagradas Escrituras. É não contentar-se com o rei justo e humilde, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, e buscar o rei próspero, o rei material, que ainda nessa terra trairia a salvação para o povo judeu, e não a salvação eterna. E é justamente daí que bebe o ideal da República Universal da maçonaria. É a concepção messiânica do judaísmo perverso, de que teria um rei terrestre dominador de todas as nações, o Senhor Supremo judeu designado a dominar todas as nações do mundo, o grande Messias que trará os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. É interessante ver esse ponto, principalmente esse ponto tão interessante de ser visto na afinidade da maçonaria, né? E esses ideais propriamente do Talmud, vocês podem ver também num compilado de enxertos do Talmud, feitos por um bispo católico também, em 1919, se eu não me engano, que se chama o livro O Talmud Desmascarado, né? Onde mostra através de certos enxertos, certas citações do Talmud, a verdadeira doutrina que o Talmud, que o judaísmo moderno prega. Dentre elas nós temos a exclusão e o ódio contra aqueles que não são judeus, né? O auxílio que eles devem fazer pelos judaizantes, né? Os judaizantes, aqueles que se ajoelham perante os judeus e que o cultuam, os servem, os auxiliarem, pois os judeus eles não aparecem, né? Eles têm esse caráter de não fazerem as coisas pelas próprias mãos, mas têm os judaizantes para poderem os auxiliar. A consideração dos judeus como incapazes de possuir propriedades, terem posses, a apoderação do comércio internacional, a direção de todas as sociedades secretas e a sua articulação de forma oculta. Mais uma vez, é salientado que o que eu estou falando não é pitaco da minha parte ou opinião pessoal contra os judeus ou nenhuma coisa do tipo. Eu estou simplesmente falando o que está contido, principalmente no livro do padre Antônio Miranda, né, de um padre, onde ele está falando sobre um ponto de vista eclesiástico, um ponto de vista teológico, né, sobre a religião judaica, e também sobre aquilo que o Papa Pio IX falou, né, se referindo à maçonaria. Ele alcunhou a maçonaria de sinagoga de Satanás, justamente remetendo-se à origem judaica da maçonaria. Bom, depois disso, o padre Antônio Miranda também diz de que a maçonaria nasceu da perversão dos pedreiros livres da Idade Média, pois tem o mesmo nome da sociedade em que se uniam e conserva em sua organização os mesmos graus iniciais: aprendiz, companheiro e mestre. Bom, é importante falar sobre isso também. Antigamente, na época medieval, haviam as corporações de ofício, né, as guildas medievais, onde as pessoas ali elas eram como se fosse uma organização para os trabalhadores, onde eles trocavam técnicas, esse tipo de coisa, onde existia uma pequena hierarquia, onde você ia se aperfeiçoando nas técnicas de confecção e de ofício, né? Existia corporações dos fazendeiros, dos cozinheiros, dos pescadores, dos ferreiros, dos pedreiros, né? E principalmente os pedreiros, elas eram uma das ordens que mais tinha, né, das organizações de ofício, era uma das ordens que mais tinham privilégios, né? E justamente porque elas podiam transitar de um lado por outro, de reino por outro, né? Tinham esse privilégio, essa capacidade para poder fazer diversos tipos de construções, né? E há essa concepção de que a maçonaria ela teria advindo dessa organização, de uma corrupção de uma guilda medieval, e se transformado assim uma unificação de guildas de pedreiros, né, por pedreiros livres, globais assim, que se unificaram e após terem contatos em diversos reinos com vertentes esotéricas, sejam elas muçulmanas, judaicas e coisas do tipo, outras heresias, né, gnósticas, maniqueias,
eles acabaram se pervertendo e formando assim a maçonaria. O padre Miranda também diz no livro Segredo da Maçonaria que uma das possíveis origens da maçonaria seria a Ordem dos Illuminatis, ou os Iluminados da Baviera, criada pelo Adam Weishaupt, né? Que era uma ordem de caráter esotérico, uma sociedade secreta, que trabalhava de forma colegial nas escolas, onde eles basicamente faziam uma espécie de doutrinação nesses ideais que a gente vê hoje presentes na maçonaria, né? Mas com o passar do tempo, a seita dos Illuminati da Baviera ela também foi incorporada pela própria maçonaria. O padre Antônio Miranda também diz no livro Segredo da Maçonaria que a maçonaria também poderia ter sido fundada na Revolução Francesa, mais especificamente um pouco antes pelos enciclopedistas, e sendo ela responsável pela Revolução Francesa. Bom, sobre o fato da Revolução Francesa ela ter sido obra maçônica não é segredo para ninguém. Muitos autores de alto calibre já fizeram diversas investigações históricas, inclusive teológicas, sobre a ação da maçonaria na Revolução Francesa, e é um fato consumado, já que a maçonaria ela teve grande influência e autoria sobre essa revolução contra o altar e contra o trono, né? Porém, essa questão dos enciclopedistas e da filosofia é uma questão interessante, pois se nós analisarmos o livro A Maçonaria e os Jesuítas, do bispo Dom Vital, bispo de Olinda, que foi preso no Império do Brasil, assim como Dom Macedo Costa, por ter escrito um livro contra a maçonaria. Seu livro foi tirado de circulação e ele foi assassinado posteriormente pela maçonaria por escrevê-lo. Nele, ele mostra que o filosofismo e a maçonaria não existia uma diferença entre os dois no período da Revolução Francesa. Na realidade, a maçonaria ela surgiu como uma face esotérica, uma face mais oculta da filosofia. E a filosofia iluminista ela seria como uma face exotérica da maçonaria, ou seja, para fora. Ela era como aquilo, as ideias que eram fruto da maçonaria, que ficavam nas lojas, fruto da maçonaria esotérica, da sociedade secreta, era essa filosofia iluminista, que seria como a parte aberta para as massas, né, da maçonaria. Enfim, cessarei de citar as diversas opiniões sobre quais são as origens da maçonaria, pois se fosse para citar todas as opiniões a qual o padre Antônio Miranda coloca aqui no Segredo da Maçonaria e desenvolver, dissertar sobre elas, eu ficaria aqui o dia inteiro enumerando. Mas enfim, vamos responder a pergunta: qual é a origem da maçonaria? Enfim, para nós entendermos de fato qual é a origem da maçonaria, deve-se compreender, primeiro de tudo, que a maçonaria ela não se trata simplesmente de uma seita qualquer. A maçonaria é uma sobreposição de seitas. É um laboratório com diversas seitas unidas simplesmente pelos seus mesmos fins e pela mesma direção. A maçonaria é uma junção de diversas seitas que possuem como fim a destruição do altar e do trono para o estabelecimento de um grande reinado, de uma república universal governada pelos judeus talmúdicos. E essa abundância de seitas e sociedades secretas, de heresias, tiveram a necessidade de se juntarem para poder fazer uma resistência e um poder efetivo contra o mesmo inimigo comum, a Igreja Católica. Pois, no período de ascensão da maçonaria, onde a gente consegue ver ela face a face, agindo pela sociedade, onde ela eclode de forma veemente, né? Foi justamente o período da expansão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, a qual a maçonaria faz tanta oposição. Quando os jesuítas eles estavam espalhando o evangelho sobre todos os cantos e fundamentando impérios, protegendo o papado, acabando com as heresias, o poder do judaísmo internacional talmúdico estava enfraquecido, assim como as sociedades secretas e as heresias que já não conseguiam se alastrar da sociedade de mesma forma antes desses grandes soldados da milícia de Cristo que trabalhava dia e noite pela defesa do papado, pela defesa da santa religião e pela defesa de Cristo. E foi justamente por isso que todas essas seitas elas tiveram de se juntar, essas heresias tiveram de se juntar para trabalhar em conjunto por esses mesmos fins, mesmo tendo certas ideias, às vezes controversas entre si, às vezes desconexas, mas para que a sobrevivência das mesmas se assegurassem, era necessário que elas se juntassem para poder fazer uma efetiva oposição
ao poder da Igreja Católica e principalmente da sua milícia, a Companhia de Jesus, os jesuítas. E como explica muito bem Dom Vital, o bispo de Olinda, que foi assassinado pela maçonaria após ter sido preso pela mesma maçonaria no Brasil Imperial, no seu livro A Maçonaria e os Jesuítas, que será publicado nos próximos meses pela Inigo Editorial, a mesma editorial que publicou o livro O Segredo da Maçonaria. Neste livro, o Dom Vital explica exatamente sobre a questão entre a relação da maçonaria e dos jesuítas, como a maçonaria surge fazendo uma oposição veemente contra os jesuítas e como a maçonaria foi responsável pela supressão da ordem dos jesuítas e a expulsão e um genocídio e assassinato em massas de genocídio dos jesuítas, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Enfim, creio que assim, tendo noção da contextualização daquela época e do momento onde a maçonaria eclode, mostrando sua face ao mundo para combater frente a frente a Igreja Católica e combater frente a frente a Companhia de Jesus, conseguimos traçar um pouco da origem da maçonaria. Todas as heresias, essas grandes seitas, elas tiveram a necessidade de se juntar e acharam na pequena associação dos pedreiros livres da maçonaria o laboratório perfeito para que, sob a direção dos judeus e da sinagoga, elas pudessem trabalhar ativamente unidas para o estabelecimento do reinado da República Universal, destruindo então o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, enfraquecendo a Igreja Católica, se infiltrando nos meios católicos, propondo revoluções, incentivando ideias venenosas, heréticas e filosofias errônicas na cabeça das pessoas, dos nobres, das massas, de todos os cantos, funcionando nas ocultas de forma despercebida e fomentando por todos os cantos verdadeiras revoluções, mudanças na sociedade por completo, a ponto de fazer transformar a sociedade teocêntrica, onde a Igreja Católica reinava, era o verdadeiro reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, em um verdadeiro reinado de culto ao homem, a famosa República Universal, a qual a maçonaria sempre almejou. Então, a maçonaria, como um cupim que se alastra dentro de um móvel e o corrói secretamente, e somente é percebida a sua ação quando apenas restas a carcaça do objeto, assim funciona a maçonaria, corroendo de forma secreta e perversa toda a sociedade de formas ocultas, e nós somente perceberemos que o estrago que a maçonaria fez quando toda a sociedade estiver destruída e só tiver sobrado a carcaça. E creio que não devo me estender mais sobre esse assunto. Se vocês quiserem entender mais sobre a questão da maçonaria, recomendo que comprem o livro da Inigo Editorial, O Segredo da Maçonaria. O link está aqui na descrição. E se vocês gostaram do vídeo, é claro, se tem alguma crítica ou alguma coisa que eu poderia melhorar, digitem aqui nos comentários. E também digitem se vocês gostariam de mais uma série de vídeos sobre a maçonaria, sobre as suas influências na sociedade, sobre seus aspectos, etc. Enfim, aqui eu me despeço. Salve Maria e viva Cristo Rei!